Oi, oi! Estamos começando mais um episódio do Carreira Makercast. E eu quero te convidar, você que ainda não se inscreveu, a se inscrever, clicar ali no sininho para já deixar as notificações para quando a gente postar vídeo, para que você não perca nenhum episódio. Se você está acompanhando, está gostando, também deixa ali um likezinho, encaminha para alguém que você acha que também vai fazer proveito disso, porque nosso objetivo é realmente chegar a quanto mais pessoas, contribuir, quanto mais pessoas puderem fazer uso desse conteúdo, que possa ser útil, que possa realmente inspirar as pessoas. Quanto mais pessoas chegarem a esse conteúdo, melhor. Então, se você gostou, se foi útil para você também, que você encaminhe para alguém e também ajude a gente a fortalecer aqui o nosso canal. E hoje nós estamos com uma convidada super especial. Ela é personal branding, chiquérrima, mas ela é super internacional mesmo. Já foi modelo internacional. Ela vai contar um pouquinho da história dela aqui pra gente, mas hoje ela atua como especialista em imagem pessoal. É isso, né, Ju? Exatamente. Que prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada a você por aceitar estar aqui com a gente, contribuindo também, né? Contando pra gente um pouquinho também da tua carreira, da tua trajetória, que eu já conheço um pouco, mas que eu tenho certeza que ainda tem muita coisa para conhecer, porque eu sei que tem aí muito detalhe, muita história, né? Muitas aventuras. Muitas aventuras, exatamente. E a Ju, vou contar um pouquinho para vocês aqui, a gente se conhece há relativamente pouco tempo, Sim, né, Ju? Fato. Mas a gente, assim, foi até um presente, né? De verdade. Numa oportunidade até inusitada que a gente se conheceu. E conheci o trabalho, né? O seu trabalho. E a gente também já fez uma amizade, né? Já aconteceu, já é de anos e pronto. E a gente tem, inclusive, já nesse pouco tempo, até uma dívida moral uma com a outra. A gente já conseguiu criar... Verdade, a amizade assim já começa com dívida, né? Porque eu conheço um pouco da história da Ju, mas nós já tivemos oportunidade de participar de evento simultaneamente, as duas ministrando oficinas, e nenhuma conseguiu participar da oficina da outra. E depois já aconteceu também, né? Da Ju, outra oportunidade. Olha, vai ter aqui um workship, quer participar? Exato. Agora que você... Qual dia? No mesmo dia que eu também tinha de novo. Então, um dia vai dar certo, né? Vai a gente tá esperando esse dia chegar. Mas, conta um pouquinho, Ju, pra gente. Porque, assim, você hoje trabalha como especialista, você usa toda a tua bagagem para ajudar principalmente mulheres, né? Sim. Nessa parte da consultoria da imagem pessoal, colorimetria, enfim, né? Depois você explica um pouquinho melhor. Mas eu quero saber um pouquinho como começou essa história lá de quando você começou a modelar e foi para Paris, Milão. Exato. Foi uma loucura. Meu Deus. Quando eu conto para as pessoas quase não acreditam, né? Mas nunca foi intencional na minha vida ser modelo, né? Lá, quando a gente fala assim, na minha época, quer dizer que a gente já passou dos 30 anos de idade. Então, você faça a sua conta, né? Quem nos acompanha. Mas o que acontece é que, realmente, quando eu era bem nova, ali em torno dos 12 anos de idade, eu cresci muito rápido, né? Eu já tinha, com 14 anos, eu lembro nessa idade que eu já tinha 1,71 e depois eu terminei com 15, com 1,73. Então, o crescimento foi acontecendo muito rápido. E, logicamente, né, quando você cresce muito rápido, principalmente uma menina, que eu já estava na turma do fundão por conta da minha altura, eu ficava envergonhada. Então, muitas vezes, eu ficava me escondendo, eu tinha vergonha dessa altura, principalmente diante das minhas amigas. E, então, minha mãe conversando com a amiga de
com a mãe de uma grande amiga minha, ela nos levaram até esse lugar de fazer esse curso de modelo, que existia, né? Toda essa dinâmica na época, né? O curso que passava por etiqueta, por postura, passarela, todos esses detalhes nós passamos. E então, nós começamos a desenvolver ali, e eu com perfil, né? Muito magra, muito alta, né? Nós nos acompanhamos... Um super perfil ali. Exatamente, por acaso, né? Eu sempre gostei muito de esportes, amava o voleibol. Inclusive, chegou um momento da minha vida que eu tive que começar com as escolhas, né? Porque como que eu ia modelar, né? Desfilar com os roxos que o voleibol me trazia, né? Então, eu entrei na carreira de modelo por uma circunstância muito mais estética por conta da minha postura mesmo, né? E através dessa escola que eu fazia aulas ali, eu fui apresentada, então, a agências e acabou tudo acontecendo por uma consequência. Não foi uma busca direta, né? E ali, a partir quando você começa a sua carreira de modelo, as agências elas vão te apresentando tanto para agências maiores do Brasil ou então para agências internacionais, né? E logo me vi, eu e justamente essa amiga que nós começamos juntas, nos vimos assim, num voo para Santiago do Chile, já para ficar uma temporada de 3 meses, ainda menores de idade, né? Olha só. Então... Mas assim, só fazendo uma pausa aqui para entender. Você falou, tudo foi acontecendo, né? Quase que por acaso. Mas, de qualquer forma, você, como você falou, começaram as minhas escolhas, você, de certa forma, escolhendo estar ali e provavelmente fazendo por onde. Com certeza, né? Com certeza. Até para que você chegasse a ser apresentada às agências e daqui a pouco já estava indo para outros países. Exato. Com certeza tinha ali a tua escolha de estar ali, de estar... Tinha um posicionamento, né? Porque eu acho que a grande chave, Marissa, na minha percepção, lógico que ainda numa visão, posso falar até teenager, né? Uma adolescente naquela época, mas eu comecei a enxergar o que os profissionais da área viam em mim. Até então eu não sabia, né? Porque a carreira de modelo não é uma carreira que normalmente as crianças crescem falando, né? A gente fala muito sobre ser atriz, ser dançarina, né? Principalmente naquela época, mas não era algo específico para modelo. Então, quando eu comecei a desenvolver, eu percebi, opa, tem um talento ali. Tem algo que as pessoas estão vendo que eu posso começar a explorar, né? E olha que legal isso, porque, como você falou, os adolescentes ou as crianças, às vezes, não querem... não necessariamente seja quero ser modelo. Mas tem aquelas que querem... Fato. Mas, né, que tem o sonho, que vem, enfim. Mas também é uma carreira que, querendo ou não, estabelece alguns requisitos que não depende necessariamente que você desenvolva algumas coisas, que tem alguns requisitos físicos mesmo, né? Enfim. Então, isso também... Tem ali a pessoa que não tem a consciência ainda que tem esses atributos e tem as pessoas que talvez não tenham, E gostariam de viver, né? E, inclusive, muitas mães hoje me procuram e falam, olha, acredito que meu filho tem perfil, como que funciona, né? E eu sempre converso com essas mães, lógico, com muito carinho, com muito respeito ao sonho de cada um, mas sempre falando, é o sonho do seu filho, né? É o sonho da sua filha, realmente ela quer desenvolver nesse sentido, é um sonho pessoal seu, né? Porque eu fui surpreendida por um sonho, eu falo, veio de encontro até mim, né? Porque antes, o que tinha na minha cabeça lá de adolescente? Eu era estranha, desajeitada, super alta, né? Então, digamos assim, eu me sentia completamente inadequada, completamente fora de qualquer tipo de padrão de beleza. E aí, de repente, eu vi que justamente essas características que em mim talvez não me agradassem tanto ou que eu tentava me ajustar o tempo todo, de repente, tudo isso foi usado a meu favor e eu percebi que não era tão desajustada assim, né? E pude, então, usar da minha altura, né? Das minhas proporções, então, para uma carreira que, querendo ou não, durou praticamente 15, quase 16 anos, né? E aí você percebeu que esses atributos que você tinha não eram inadequações, eram talentos que poderiam ser utilizados. Exato. Era aquela questão, né, todos esses talentos, os atributos, como você disse, a questão das proporções físicas mesmo, talvez não era o que muitas pessoas considerariam como adequado, né? Mas era porque eu estava, digamos, na área errada. Quando eu me adequei, me posicionei na área correta, assim tudo desenvolveu. Né? E talvez assim, o que as pessoas talvez
poderiam não ver como adequado, mas talvez até numa leitura de adolescente, né, Ju? Lógico, Uma imagina, é uma que... fase que é muito turbulenta, né? São muitas emoções, Tá se muitas reconhecendo. dúvidas, né? Será que isso é legal? Será que não é, né? Fulano falou isso, será que isso é uma verdade? Né? Então, isso eu consegui me construir ao longo dessa carreira, e eu sou muito grata a essa carreira, porque foi através de todo esse processo que eu me aceitei, que eu comecei a gostar, né? Porque um tempo, eu sempre gostei de ser alta, mas tinham coisas que me incomodavam, né? Que muitas vezes eram apontadas. E na moda, eu recebi, de certa maneira, um abraço, né? Então, eles falaram, é exatamente isso que nós precisamos. Nós queremos meninas altas, esguias, enfim. Aí, conforme eu fui amadurecendo, o perfil também vai mudando naturalmente, Sim. né? Mas foi algo muito bacana, porque foi uma chave, na verdade, para que eu pudesse me aceitar e me entender e conhecer o potencial que eu não sabia que eu tinha, né? E às vezes, a gente está falando aqui especificamente dos atributos físicos, Sim. mas com certeza também tinham características comportamentais que você também precisava, né, Sim, com ali certeza. atender, né? Mas lógico que essas características físicas são essenciais. São. Mas também a gente poderia pensar em quantas situações que a gente vê também os adolescentes ainda sem se reconhecer, inclusive até com características que podem, inclusive, achar inadequadas, mas só talvez ainda não sabendo utilizar. Exato. Né? Hoje, olhando para trás, Marissa, eu entendo que quando a gente tem esse posicionamento e você vai entendendo o seu propósito, né? Talvez ali na idade da adolescência para a juventude, eu não tinha um entendimento claro de um propósito, né? Fui construindo, fui entendendo isso ao longo dos anos, com certeza. Mas, muitas vezes, a gente insiste, né, em suprir expectativas, em algo, digamos, mais tradicional, e o nosso talento é outro, né? A gente pode olhar pelo próprio cenário escolar, do ensino médio, né? Muitas vezes tem alunos que são excelentes em matemática, mas nas outras matérias não são bons. Isso não quer dizer que eles sejam péssimos, né? Quer dizer que eles estão entendendo aquilo que eles são realmente bons, né? Sim. Lógico que nós precisamos sempre estudar, nos dedicar, né? O ensino sempre, o estudo sempre será importante, mas é interessante até para os pais que nos acompanham ter essa visão e olhar, porque talvez sobre o filho vai ser algo completamente diferente do que ele supôs ao longo de toda a vida, né? Ou sonhou para aquele filho como um todo. Para os meus pais foi uma novidade muito grande, né? Nós somos de uma realidade muito simples, então eu fui criada num distrito que hoje tem em torno de 3 mil habitantes, né? Então, na época, nem se falava lá de carreira de modelo, né? E eu e essa amiga, nós somos, né? Fomos criadas ali. Hoje, cada uma desenvolveu a sua jornada e hoje moramos em cidades diferentes, mas nós viemos de um distrito muito pequeno, né? Então, eu fico feliz de olhar para a minha história e saber que eu vim desse lugar, que eu aprendi, que eu fui ensinada, que eu fui educada ali, que eu dou muito valor para esse lugar, mas isso nunca me impediu também de ir a grandes centros, como depois, né, com a moda eu alcancei. Então, é algo interessante, nós temos esse olhar individualizado, de maneira personalizada, e começar a entender que talento, né, que o meu filho ou que eu carrego, o que realmente eu faço muito bem. Porque eu acredito que o propósito ele está sempre envolvido em algo que não é uma coisa forçada, né? O propósito ele está envolvido com algo que ele simplesmente flui. Quando você para de brigar contra aquilo, né? Simplesmente as coisas começam a acontecer, né? Não é algo forçado, não é algo que é imposto, né? Ele se desenvolve por si só. Nos meus atendimentos para jovens, para adolescentes, talvez eu acredito que você tenha começado um pouco mais cedo até, com qual idade que você começou? Média de 12 anos, pelo que eu me lembro. É bem cedo, né? Mas ali nos meus atendimentos que são para normalmente jovens na orientação vocacional, né? Além do restante dos momentos de carreira, mas quando a gente fala de jovens, né? A gente percebe essa dificuldade de reconhecer, porque é uma fase em que a pessoa está se reconhecendo ainda, se entendendo, né? Se conhecendo. Esses dias eu vi inclusive num podcast, assisti o Cortella falando sobre a fase da adolescência, que o adolescente ele está gestando ele mesmo, ele está grávido dele mesmo, e realmente, porque vai praticamente nascer uma pessoa ali que ele vai começar a reconhecer, enfim. E como é interessante, como é importante
ter essa consciência, né? Exato. De entender quais são as tuas próprias características Exato. e como utilizá-las, Sim, né? E que sim. cada um tem as suas, né? Exato. E olhar realmente onde se encaixa, o que funciona, né? Eu sempre falo, fazer o melhor com aquilo que se tem, né? Então, em que eu sou bom? Eu não sei ainda. Então, existe, né, vários testes, vários cursos, né? Você pode ir tentando se testar, né? se permitir, porque eu acho que às vezes, eu falo por mim mesma, né? Eu passei por esse processo. Hoje é fácil, né, falar, mas eu tive os meus turbilhões de emoções e dúvidas e receios, né? E principalmente quando eu estava no voo, né, para chegar lá, eu falei, agora não tem volta. Tem que acontecer, né? Preciso trabalhar desafio. e nós somos sozinhas. E com quantos anos você foi pro Chile? 17 anos de idade. 17 anos de idade. Então, ainda menor de idade, já não tão nova, né? Já teve um desenvolvimento ali do começo da introdução nesse mundo da moda até essa primeira viagem, mas ainda assim nova para morar fora, sozinha, sem pai, sem familiar, sem ninguém que conhece. Certeza. Né? Mas por isso que é interessante se abrir, porque eu acho que às vezes essa questão da galera mais jovem, às vezes tem o receio do quê? De ter a autorresponsabilidade, de se responsabilizar por aquilo, né? Porque, por exemplo, a minha viagem poderia não ter dado certo, poderia não ter acontecido, né? E aí, eu tô pronta para receber um não, eu tô pronta, né? E às vezes o receio é esse, então por isso muitas vezes a questão da paralisação, né? Prefere não arriscar do que ter muitas vezes uma resposta contrária. Só que a vida não é assim, né? A gente vai ter faz parte. Muitos nãos, né? Em muitas circunstâncias. Nossa, principalmente no meu trabalho como modelo, o que acontece? Os castings, né, são os testes que nós, por exemplo, a agência fala, olha, hoje você, Juliana, você vai ter 8 testes, 10, 15, 5, né? E eles te passam aonde você que corre atrás, você que chega lá de metrô, de ônibus, como for, né? Isso independente de ser no Chile, São Paulo ou fora do Brasil, mais ou menos o sistema não é tão diferente assim. E muitas vezes desses 8 testes do dia são 8 nãos. Né? Então, eu tive que trabalhar muito esse cuidado. E lide com isso, por favor. Levante sua cabeça. Porque muitas vezes eu tive que trabalhar a minha identidade nesse sentido. Não é porque eu não era o perfil para aquela capa de revista, para aquele editorial, para aquela marca de óculos, por exemplo, que eu não poderia ser boa para uma marca de perfumaria, que inclusive eu fotografei bastante. Então, até dentro, né? Depois, assim, você vai encontrar a sua área e dentro da sua área existe a especialidade. Né? Então, a gente sempre fala de estudar mais sobre cada vez menos. Ou seja, dentro de cada área existe ali aquilo que vai brilhar os seus olhos, que é a cereja do bolo, onde realmente você vai se encontrar, mas existe um processo até que isso aconteça. E é importante que haja essa responsabilidade de lidar com o não. Né? Ainda não é isso, ainda não é aquilo, mas continuar testando para realmente ter esse sentimento de realização, né? De satisfação e também de conhecimento do potencial. Por exemplo, hoje eu trabalho, né, já falando de um outro lado da história, com a consultoria de imagem, e hoje eu falo para as mulheres sobre o potencial delas. E muitas vezes elas têm até noção que existe esse potencial, mas com esse medo, né, de sair do anonimato, vamos dizer assim, muitas se mantêm atrás das cortinas ou se mantêm se escondendo, não arriscando. Né? Às vezes até não acreditando no próprio potencial. Preferindo não acreditar com medo de se frustrar, preferindo, entendeu? Então, às vezes, assim, você vai receber não, nem sempre você vai ter apoio. Eu não tive apoio desde o princípio, né? Meus pais sempre me apoiaram, muitos amigos, mas nem todo mundo apoiou, e eu acho que as pessoas também não me devem isso, sabe? Não tem que ser uma coisa de quando eu tomo a decisão, o mundo tem que conspirar agora, né? Não, é a minha jornada, é a minha escolha. E eu preciso entender que os passos precisam ser meus. É ótimo quando você tem apoio, é ótimo, é excelente quando você tem alguém te aplaudindo, vibrando com você, né? Eu acho que nesse ponto a família sempre é muito, muito importante, mas eu também preciso, naqueles dias que eu, né, estava sozinha, longe, né, quilômetros, milhares de quilômetros de casa, eu preciso olhar no espelho e reconhecer o meu valor e me posicionar nesse sentido. Com certeza. E tem tudo a ver com o que você faz hoje, né? Por incrível que pareça, eu falo quando nós
entregamos a nossa vida, né, a Deus. Muitas vezes a gente não tem ideia do quanto ele escreve eu falo, Deus tem uma certa ironia, né, em tudo aquilo que ele faz, porque lá atrás eu jamais imaginaria que eu estaria atuando como especialista em imagem pessoal, falando de estratégia, falando, né, desde as mídias, direção criativa, consultoria de imagem, né, como um todo. Então é realmente algo que me surpreende e que ao mesmo tempo me enche de alegria, porque é algo que eu tive que lidar na minha história, eu tive que trabalhar isso em mim, e eu sei do quanto que o cuidado com essa imagem, com essa estratégia, com essa marca pessoal faz diferença ao longo da jornada toda. E você uniu o que você viveu ao que você conheceu também profissionalmente, tecnicamente. Sim. Né? A teoria e a prática se uniram, né? Eu trabalhei como modelo durante 15 anos. E ali eu tive as temporadas nacionais, internacionais, fui desenvolvendo, fui estudando, fui aprendendo, né? Sempre gostei de estar em movimento. Trabalhei desde marcas de alta costura até aquela fábrica mais simples e sempre dei valor a cada uma delas, porque eu sempre acreditei, Marissa, que toda empresa, independente do tamanho, tem toda uma organização para que aquela coleção, para que aquelas roupas, os acessórios, o perfume fosse desenvolvido, né? Para chegar naquele dia da campanha, então poder expressar isso nas imagens realmente é uma grande responsabilidade. E aprender a lidar com esse processo ali na frente das câmeras foi me dando, digamos assim, bagagem, né? O know-how para poder realmente ajudar outras mulheres a se posicionarem diante das câmeras também. Então, né, isso as câmeras tanto ligado à vida profissional, mas também na vida pessoal, mulheres que querem entender o seu posicionamento, aquilo que realmente as valoriza, aquilo que realmente faz bem, né? Então, fez toda a diferença, com certeza. Que legal. E a gente parou, eu te interrompi, na verdade, né? No Chile, mas você não parou no Chile. Não parei no Chile. Houveram algumas pontes aéreas aí, né? Mas a carreira de modelo, ela sempre envolve liberdade de tempo e liberdade geográfica, né? Então, geralmente, é a modelo que se conduz até o estúdio da marca ou até o fotógrafo, né? Até a proposta. Que, por exemplo, tem marcas de roupas que querem fazer uma campanha numa praia do Nordeste. Então, vamos todos até lá, né? Então, eu morei um tempo em São Paulo, sim, mas sempre ciclos menores, e eu me baseava justamente no Paraná para eu conseguir ter acesso ao sul do Brasil, que é onde eu trabalhei muito bem também, e ao próprio São Paulo, Belo Horizonte também trabalhei muito bem. Então, sempre ficava nessas viagens, né? Até que veio a proposta para o contrato de Paris, né? Que eu acho, assim, que é o sonho de toda modelo, né? É o auge, meu Deus. Foi algo, inclusive, muito gostoso de vivenciar, porque no caso do meu perfil, eu sempre tinha cara de muito menina, né? Até por ser bem magrinha, né? De ter o perfil por muitos anos, eu tive manequim 34. Isso, inclusive, foi um problema, porque eu era magra demais, então eu precisava, né, medir todos os esforços maravilhosos, né? De tentar ganhar um pouco mais de peso, para justamente conseguir trabalhar mais, porque o ideal é o manequim 36, 38 no mercado fashion, geralmente é esse manequim. Então, digamos assim, a minha ascensão ou o vislumbre, né, da vivência dessas propostas não aconteceu ali nos 18, 19 anos, que é a idade comum. Comigo aconteceu perto dos 22 anos de idade. Que era quando você já estava mais com essa estrutura física. Exato, né? Já tinha toda essa altura, já tinha um perfil um pouco mais mulher, porque antes eu tinha muito cara de menina, né? E foi até engraçado quando Paris me chamou, porque eu não imaginava, porque Paris é um perfil mais menina, mais princesa. E eu falei, olha, mas essa proposta veio, né? Na época, inclusive, eu já tinha me casado, né, com o Robert. Você já era casada? Já era casado. Eu tinha me casado em março daquele ano e a proposta veio, se eu não estou enganada, final de outubro, para viajar em janeiro. Recém-casada, né? Então eu casei em março, a proposta veio em torno de outubro, se eu não estou enganada, e é para viagem em janeiro. Ou seja, tudo muito rápido. Sim. E é assim na moda. A moda, ela é movimento o tempo todo. Então, nós conversamos muito sobre isso e foi muito engraçado que o meu marido olhou para mim e ele falou assim, eu quero que você vá. E aí eu enchi meu olho d'água, eu falei assim, você quer que eu vá? E ele disse, não, eu quero que você viva, porque é o ápice da tua carreira, e eu não quero que lá na frente você, nossa, e se, né? Até porque eu era nova, né?
Ele conseguiu entender o quanto Exato. isso seria importante para tua Exato. carreira, Parece que né? para ele foi até mais fácil do que para mim, né? Porque eu, de certa maneira, na minha cabeça, eu tinha descartado isso de viajar temporadas internacionais, ficar meses fora. Sim. Porque as temporadas, elas variam ali de 3, 6 meses, 1 ano. Né? E aí, lógico que eu fui para uma temporada de 3 meses, né? Também não vou ficar 1 ano longe do marido. Mas foi uma experiência muito bacana, onde eu pude ter contato da diferença que é de um trabalho publicitário, por exemplo, de São Paulo, de uma grande marca, como, por exemplo, de Paris, né? A capital francesa. Então, assim, foi algo que realmente, para mim, aquele momento, lógico que eu queria trabalhar, óbvio que eu queria fazer grandes trabalhos, e ali foi que eu trabalhei com o Zurei Murad, trabalhei com a equipe do Valentino, mas assim, você andar na rua e você poder absorver toda aquela informação das vitrines, né, Bottega Veneta, de todo mundo ali que é essa máxima, né, a Balmain, todo mundo, então assim, foi algo extraordinário eu poder vivenciar. E me marcou muito poder conhecer pessoalmente, né? O próprio Zuraí, poder tirar foto, conversar com a equipe dele, né? Eu trabalhei com ele, então, assim, vestir uma alta costura, entender o que é isso, né? Provei vestidos, por exemplo, para uma futura esposa de um sheik lá também. Foi uma experiência muito engraçada. Foi um vestido, assim, meu Deus, milionário, que foi feito para ela e ela queria ver na modelo, porque senão ela não compraria. Então, eles falaram, não, Ju, a gente precisa de você topa? Eu falei, gente, com certeza, né? Provei e, graças a Deus, ficou perfeito no meu corpo. E ela comprou o vestido, então, trabalho concluído com sucesso. Né? Entre outras experiências, mas estar ali num grande ateliê, isso foi realmente... fortalecendo as minhas ferramentas de posicionamento, de entendimento, o quanto que eles trabalham, por exemplo, Maressa, com a experiência do cliente, como que funciona, como que eles recebem esse cliente, né, essas clientes lá fora. Então, ali eu estava diante, por exemplo, de clientes que vinham da Rússia, que vinham da Sérvia, que vinham da Alemanha, que vinham, né, de vários outros países para terem uma experiência de alta costura. Então, era muito interessante poder entender esse viés e conhecer as carreiras, né, por detrás de todo esse trabalho. Foi algo fenomenal. E até interessante porque a gente, né, quando a gente é de fora desse mundo, né, do mundo da moda, a gente não tem noção também da quantidade de papéis, de formas de se atuar dentro desse mundo, né? Porque a gente está falando aqui da tua carreira de modelo, mas você também teve essa experiência de vivenciar até outras experiências. A estratégia, com certeza. Conhecer, com certeza. né? Até trabalhar, né? Exato. Com isso. E ali você conheceu também, inclusive, como você falou, aqui você já conhecia, né? Mas lá você teve essa oportunidade de conhecer de uma forma, porque é capital mundial, né? Exato. Da moda, a gente poderia dizer assim, né? Não sei, me Com corrija se certeza. estiver errada. Mas ali de entender, inclusive, a quantidade de coisas que se movimentam, né? De atividades, exato. que precisam acontecer. É um mundo completo, assim. Então, desde o detalhe das pessoas que bordavam a mão, porque a alta costura ela tem vários requisitos, e um deles é de não envolver nenhum processo industrial na confecção das peças de todas as coleções. Então, é literalmente à mão. Não é uma linha de produção. Não é uma linha de produção, não é algo literalmente mecânico, né? Pelo contrário, é completamente manual. Então, inclusive os tecidos, as pedrarias que são usadas são de alto ticket, são literalmente peças bem exclusivas. Então, existe, né, todo esse checklist para ser feito. E, por exemplo, uma pessoa que me marcou muito na época é esse especialista nesse bordado manual que ele tinha ali com o Zuraí. Na época, ele vinha do Japão. E ele falou para mim lá que ele arriscou um dia vir a Paris porque era o sonho dele para trabalhar para uma grande marca, para poder expressar o talento dele, então também ser reconhecido e tudo mais. Então ali não era só a Juliana que era do Brasil, que era de outra cultura, mas todo o time foi literalmente escolhido a dedo para produzir uma experiência completamente diferenciada, exclusiva, né? E a mais requintada e sofisticada que se pode criar.
né? Então, realmente foi algo muito bacana poder conhecer, não só fotografar uma campanha, mas poder conhecer quem está por trás e confeccionou aquela peça, e preparou, escolheu, né, os materiais. Então, foi uma experiência muito rica, assim, né? Enquanto nós trabalhávamos, né, produzia aquilo que eu já estava acostumada a fazer, né, o desenvolvimento ali de todo o trabalho com o modelo, mas quando nós tínhamos o intervalo, que era o momento realmente que eu chamo de precioso, porque eu poderia absorver a experiência de todo mundo e conhecer um pouco mais. Aproveitar cada momento, né? Com certeza. Eu brinco assim que lá eu nem dormia, né? Eu queria justamente absorver tudo, entender tanto em Paris, quando eu trabalhei ali, como em Milão. Em Milão foi muito engraçado, porque ali na Europa os países são todos muito aproximados, né? Então é muito comum num dia você estar na Alemanha, no outro em Paris, no outro em Milão, né? Você pega, por exemplo, eu tive experiência com um trem noturno, então a viagem é super, inclusive super indico, né? Para quem for fazer uma Eurotrip, vai de trem noturno, porque é uma experiência bem legal. Mas lá eu tive a experiência de uma equipe. Eu estava pela agência de Milão, então uma agência em Milão era responsável pelos meus trabalhos ali em toda a região, né, nos países inclusive, e ali eu fui contratada para um trabalho a nível de uma escala maior, o maior trabalho da minha vida, e ali envolveu uma equipe gigantesca, que na época era uma equipe que também trabalhava com Hollywood. Eu trabalhei com Robbie Williams, né? A gente fez a campanha de um café, e ali, desde o princípio, veio um motorista, uma van, pegou a mim, uma colega minha, que é a Tintin, numa modelo chinesa, desculpa, maravilhosa, e nós nos movemos para a Eslovênia. Ali na Eslovênia, nós ficamos um dia inteiro com uma equipe de gravação, só fazendo alinhamentos, apontamentos do que seria construído, como que ia acontecer. Dali nós fomos para a Croácia. Nossa! E ficamos ali numa praia, que se eu não errar a pronúncia é algo parecido com Novi Vinodolski, algo assim. E ali nós filmamos durante vários dias, para depois, então, ter esse retorno até Milão. Então, eu falo, a moda, ela proporciona essas experiências. Então, eu estava ali, a equipe onde nós gravamos eu, a Tintin, de modelos, então, era um time menor, se você for ver, mas tinha em torno de 45, 50 pessoas no todo, assim, que se envolviam, né? Cameraman, todo mundo. Então, vivenciar aquilo, entender toda essa demanda, como que é uma superprodução, também foi muito gostoso. Quem vê de fora, vê ali só quem tá aparecendo mesmo. Acho que é muito simples, né? É muito rápido. Mas o quanto de coisa que precisa acontecer para esse resultado. Eu falo, para 30 segundos de comercial, muitas vezes é um dia inteiro de gravação. Um dia inteiro de gravação. Eu já tive gravações em São Paulo também, para uma perfumaria, onde nós gravamos no Museu do Ipiranga, sabe? Que agora foi reformado. Antes de começar essa reforma, né? Querendo ou não, já tem algum tempinho que eu me aposentei. Mas nós gravamos ali 2 noites inteiras. Nós queríamos só cenas noturnas, então são horas e horas e horas de gravação para poder entregar muitas vezes o que o espectador, né, vê ali com 15, 30 segundos de comercial. Tem muita coisa que precisa acontecer para chegar ali. Exato, é figurino, alinhamento de cenas, principalmente a questão da iluminação, todo o desenvolvimento desse set de filmagem, se vai ter movimentação, então é realmente um trabalho e tanto. E aí, vamos voltar para a Europa. Ok, vamos voltar para a Europa, adorei. Eu tô me sentindo muito chique na Europa, deixa eu continuar. Vamos voltar para a Europa, vamos lá. Mas aí você estava em Paris, então. Você passou uma temporada também em Milão, ou você fazia essa ponte? Essa ponte. O que aconteceu? Foi na mesma temporada? A primeira foram 2 temporadas. A minha primeira temporada, eu fui direto a Paris e permaneci em Paris. Fiquei ali. Durante os 3 meses. Voltei, fiquei em torno de 1 mês e meio em casa. Passei meu aniversário do meu marido, ganhei uns pontos e voltei para a Europa. Ganhou um incentivo de novo. Isso, respirei, ai meu Deus, e voltei para a Europa mais uma temporada. Nessa temporada, a segunda, foi a minha base, foi em Milão. Mas como eu já conhecia a equipe do Zuraí e eles me conheciam, eles já falaram, Ju, quando você vier voltar para cá, eu sei que você vai voltar, né? Tinha uma pressãozinha acontecendo, nos avise que nós vamos querer que você volte para cá. Então, quando eu estive em Milão, foi que eu fiz mais dessas viagens, porque aí os clientes já me conheciam, o pessoal já entendia, já sabia
do meu trabalho, do profissionalismo, como funcionava, né? Como eu era, Já tinha digamos os assim, em contatos. ação, exato, né? Então, ali que eu viajei para outros países foi nesse momento, tanto para Paris, né, na França, quanto também toda essa viagem para a Eslovênia, né? Áustria também fui filmar ali em Viena, né? Isso, foi maravilhoso, foi bem legal. Experiência. Gente, é muito extraordinário, porque eu falo lá, realmente, é o polo, né, mundial da moda. Paris, Milão e Nova York são as três pilares, assim, os epicentros, né, da moda. E é muito bacana você experienciar isso e entender também os viés do que irradia a partir dali, né? Então, logo, eu estava lá consumindo, aprendendo tudo aquilo, e quando eu voltei ao Brasil, eu percebi o quanto que o Brasil, ele realmente tem esse reflexo da Europa, a gente sabe disso, mas como eu vivenciei dentro de um ateliê e depois aqui, foi realmente muito interessante entender. A enxergar algumas coisas, como se conduz a entender. questão das tendências, como elas se encaixam, né? Porque são padrões diferentes de mulheres, mas as tendências, elas vão se desenvolvendo, né? E tem uma visão que, querendo ou não, você trouxe dessa experiência, né? Exatamente. Que você construiu a partir daí. Exatamente. Só com essa construção que é possível ter, né? Essa Exatamente. visão, Eu falo, hoje a Image, né, que é a minha empresa, eu falo Image, é imagem, posicionamento e performance. Hoje ela só existe por causa de todas essas experiências que eu fui somando ao longo da minha carreira, né, podendo entender. Eu sempre fui muito questionadora, né? Eu queria saber o que está acontecendo agora, para que é isso, para que é aquilo, né? Então, para ter esse entendimento de realmente como que essa roda gira, né? Para ter esse conhecimento e justamente poder usar. Então, a consultoria de imagem, né, foi um presente que chegou. Quando eu tive esse entendimento, eu falei, nossa, faz todo sentido, né? Porque também teve um momento de transição de carreira, e aí a gente pode falar sobre isso também. Adoro. Mas adoro. Mas é algo que realmente é muito, muito bacana. Você poder, muitas vezes eu falo, a gente sempre precisa estar atento, porque a gente nunca sabe quando você vai ter uma grande oportunidade, né? Então lá eu ficava, era muito engraçado, porque lá era como se os meus 5 sentidos estivessem extremamente aguçados e realmente absorvendo e podendo entender, né? Posteriormente, depois que voltei à Europa, pude trabalhar de novo num projeto com uma amiga, né? Fizemos campanhas, depois voltamos ao Brasil, e é algo que realmente enriquece muito e é muito bom poder trazer essa vivência, essa experiência e poder falar com as mulheres sobre esse processo. Hoje, falando, por exemplo, de posicionamento, né, desde o boom do marketing digital, das mídias, né, que já está acontecendo há alguns anos, mas poder falar para as mulheres que isso é um processo, né? Cada projeto é um processo, onde existe um desenvolvimento, existe estudo, existe estratégia. Não é simplesmente dar a cara a tapa, né? Colocar e começar a gravar. Então, existe um porquê, tem que ter esse entendimento para realmente criar algo sólido e que realmente produza frutos, né? Com certeza. E Ju, e aí voltou de Milão. Você já estava com quantos anos? Meu Deus, Milão eu estava com... e foi daí com 22 para 23 anos, porque foi depois do meu casamento. Tá. E aí, depois que você voltou, você continuou modelando aqui no Brasil? Continuei modelando. Aí aconteceu outro boom na minha vida, que aí foi o boom no Brasil. Porque foi muito bacana adquirir material lá, ter essas experiências. E aí, quando eu voltei, eu não era a Ju. Agora eu era a Besso, né? Que tinha voltado. Ai, meu Deus, ela estava em Paris e todo mundo foi um uau, assim. E eu ficava constrangida até, porque eu falei, nossa. É quase como se tivesse... Isso, né? Se transformado. E eu falo, é como se fosse uma pós-graduação ali, né? Isso que eu ia falar, como se tivesse feito uma especialização top que... Não deixa de fato, ser. Né? Aconteceu. E foi muito bacana, porque as marcas do Brasil, os clientes que já me conheciam, né, foram me vendo eu amadurecer. Então, essa volta, Ju, vamos trabalhar, meu Deus, você acabou de voltar. Então, foi muito legal, porque isso também abriu muitas oportunidades no Brasil para minha volta. Você conseguiu ainda colher os frutos na carreira de modelo? Muitos, não aqui. Só após a volta de Milão, mas nos anos seguintes. Eu ainda trabalhei alguns anos só com os reflexos desses frutos. Né? E foi muito bacana, porque aí eu falo, você chama atenção, né? Numa agência existem as modelos super qualificadas, tudo, mas sempre que alguém volta, é falado sobre aquela pessoa, né? Ó, fulana voltou de tal lugar, estava na Alemanha, estava, né? Então, sempre tem esse a mais que acontece. E foi muito bom, porque isso também abriu muitas portas
para outros trabalhos de outras empresas, em outros níveis, né? Então, foi muito interessante, porque isso, eu falo, impulsionou muito nessa carreira que foi se desenvolvendo. Bem E legal. como que você foi montando aí essa estruturando aí O próximo essa passo. transição? Como que você... Porque você, Uhum. querendo ou não, teve que ir amadurecendo você Nossa, como pessoa, eu acredito, com e certeza. amadurecendo essa ideia, Uhum. ou, Esse não sei se... contexto, o que Sim. faria, como faria, né? Por- Ao- Desculpa, mas assim, só porque eu tô imaginando aqui, Uhum. até a gente teve um episódio com o Daniel Dias, Sim, eu assisti, ficou ótimo, maravilhoso. e a gente fala Adorei. sobre isso, eu até brinco com ele, né? Falou assim, é um jovem senhor... Opa, é um jovem senhor aposentado, né? E eu me apresento como uma jovem A senhora jovem aposentada. senhora aposentada, né? É verdade. Porque são carreiras... Por que Uhum. eu, né, voltei no Daniel? Porque a gente falou sobre a questão da carreira do esporte, da Breves. carreira do atleta de alta Uhum. performance ser um prazo É reduzido, muito breve. pensando nas demais profissões. E Uhum. a carreira de modelo também já se espera isso. Sim, Então, acredito que você tenha já já ido, né, foi se sim, preparando, sim. enfim. Basicamente, eu poderia, quando eu encerrei essa carreira, eu poderia ter continuado ainda mais um tempo. Tanto que eu tenho colegas da mesma época que continuam trabalhando, estão lindas, maravilhosas, radiantes, e eu também poderia ter continuado. Foi uma escolha pessoal de encerrar esse ciclo, né? Algo que realmente Deus falou muito claro comigo, porque eu já vinha, como você falou, é uma carreira breve que pode durar um pouco mais, um pouco menos, mas de certa maneira é breve, né? Então, lógico que dessa carreira pode, né, desde a questão da influencer, você pode se posicionar, apresentadora de televisão, enfim, né? São vários os caminhos que pode seguir pelo fato da exposição. O público começa a acostumar com você e quer continuar vendo você. Então, são muitas raízes que podem sair a partir dessa profissão. E o que aconteceu foi que eu comecei já a pensar eu fiquei em torno de 3 anos pensando em toda essa transição. Estudei um pouco de Formatando. marketing digital, fui me aperfeiçoando, fui entendendo um pouco mais, reduzi um pouco, por exemplo, a minha frequência de trabalho. Basicamente, é estranho falar que eu escolhi os trabalhos, né? Mas basicamente eu reduzi justamente os meus trabalhos e fui começando a entender o que seria esse próximo passo, né? Porque eu tinha claro que não seria continuado de modelo, porém seria completamente relacionado à identidade, ao posicionamento, à performance, à percepção do potencial, do valor que cada pessoa carrega. Então, eu precisei digerir. Eu precisei entender tudo isso. E isso fazendo testes, né? Como a gente falou lá da época da adolescência, A vida de eu modelo é voltei fazer para esse teste. lugar, né? A vida de modelo me preparou para isso, então vamos lá. Me arrumei toda e fui. Então, o que acontece? Eu fui tendo esse entendimento, fui fazendo algumas pesquisas, tinham propostas muitas vezes que surgiam que não era, eu sentia que não era o que eu queria realmente me especializar e seguir, porque tinha essa questão do quê? Do propósito. E tudo aquilo que é um propósito, Marissa, ele não é de benefício próprio somente. Existe o benefício próprio, mas ele sempre vai ser com visão coletiva, né? E esse coletivo não precisa necessariamente estar beneficiando apenas a sua família, né? Pode ser além, e geralmente é além, né? Sim. Então, como eu passei por todo esse processo de entender a minha identidade, de entender que eu carrego algo único, de entender, sabe, realmente a minha essência, de entender aquilo que era para mim e aquilo que não era, né? De saber falar não para algumas coisas. Inclusive, na carreira de modelo, eu precisei, porque propostas surgiram. Eu falei, isso não é para mim, entendeu? Então, eu precisei ir digerindo e entendendo, né? Começou-se a aumentar a expectativa e o tempo diminuir. E eu fui conversando muito através de uma amiga minha, que é minha mentora, a Fabi Freire. Ela que um dia, literalmente, colocou na parede, assim. Ela falou sobre essa ideia da especialista, de ser especialista em imagem pessoal. E, lógico, que dentro dessa área tem ramificações mil, né? Tem várias. Mas quando ela falou, uma chave virou, porque ainda, sabe quando eu não tinha ouvido ainda aquilo, então eu estava digerindo muita coisa dentro de mim, mas não tinha ouvido alguém falar. Quando ela falou, foi literalmente assim, eu tive aquela convicção, é isso.
sabe? Eu senti. Eu vi que o Daniel também falou a respeito, né? No podcast que vocês gravaram, que ele sentia. Sim. Então, era como se Deus falasse, é sobre isso. Então, nessa linha você pode se mover. Já tinha tido outros cursos, outras ideias, mas quando eu realmente ouvi isso, fez todo sentido. E aí que eu entendi, eu falei, nossa, eu vou usar toda a minha experiência da moda, porque eu realmente queria, né? Eu sabia quais proporções eram interessantes, como se posicionar, desde questão de pose, né? As mulheres me procuram e falam, Ju, eu nunca sei o que fazer com as mãos nas fotos, então deixa comigo. É eu tirando foto com a Ju. Ela fazendo uma pose toda assim e eu assim. A Ju já tá lá na 10ª pose, mudando, tá, né? Acontece. Dá pra fazer um workshop sobre poses pra fotos. Eu vou participar. Inclusive, em breve. São muitos projetos, né? E lógico, a empresa então nasceu ali em 2019, né? Logo depois teve todo o boom da pandemia e eu falo, lógico que foi um momento muito desafiador e com várias circunstâncias muito difíceis, mas foi um momento onde eu pude estudar, pude praticar, eu, né, pude atender, porque o meu atendimento ele é pessoal, no caso da consultoria de imagem, né? Então eu pude desenvolver e realmente me concentrar para poder aplicar isso e foi engraçado que mulheres foram chegando até mim, né, por indicação. Eu nunca pensei que a moda me indicaria, né, e muitos colegas, né, queridos da moda foram me indicando clientes e não, porque consultoria de imagem, Ju Besso, ela foi modelo, tal, aí a pessoa, meu Deus, modelo é ela que eu quero, né, então já conectava e foi se desenvolvendo e lógico, a empresa depois foi amadurecendo cada vez mais todo esse design de serviços, né, mas foi algo muito especial, assim, viver essa transição, passar por esse momento de... É quase uma gestação também, podemos dizer, Sim. né? Ter esse entendimento, né? Porque a partir do momento que você vive uma carreira, nós somos sempre conduzidos a focar em estabilidade. E eu amo muito todo o conteúdo e acompanho muito o Flávio Augusto. E tem uma coisa que ele fala é que estabilidade não existe. Independente da carreira. E eu gosto muito dessa linha. Talvez porque a carreira de modelo eu nunca tive estabilidade. Não era um salário fixo por mês. Era contratado por trabalho e o pagamento vinha na sequência. Então, eu nunca vivi essa coisa do horário comercial, basicamente. Eu nunca vivi isso. Então, isso... de certa maneira, também é algo que eu gosto muito, né? Me desafia e dá aquele friozinho na barriga. Mas é algo que realmente eu defendo. E foi muito bom eu poder entender que eu tinha várias cartas na minha mão, né? Vários caminhos que eu poderia seguir, mas eu tive o entendimento do que era para ser feito, como precisava ser feito e o quanto que isso se desenvolveu de uma maneira muito bacana, né? Lógico que foi desafiador. Fluiu, lógico, né? Que tem choro, tem lágrima, tem muitas vezes o receio. Será que realmente eu vou conseguir passar o que eu sabia? Né? Porque também tem essa questão, mas graças a Deus tem se desenvolvido muito bem e tenho muita expectativa pelos próximos anos. E eu vejo nessa tua fala, primeiro, como acontece das pessoas saberem, como você falou, eu entendia o propósito que eu queria atingir, o que eu queria impactar, mas... precisou alguém que te ajudou nesse sentido, te falar, por exemplo, né, te lançar essa possibilidade, né? E aí porque às vezes a gente entende o propósito, entende o que a gente quer fazer, mas é difícil a gente entender como aplicar. Na prática, como que eu faço isso? Como que eu começo, né? Porque eu sempre falo, quem está fora da tempestade, muitas vezes a circunstância é óbvia. Igual a minha amiga, né, mentora Fábio, Ju, mas é óbvio. Eu falei, é óbvio pra você. Porque quem está nesse processo realmente tem as dores, né, os receios. Eu tô disposta, né, a fazer as renúncias que eu preciso. Eu realmente vou fechar a porta da moda, né? Porque era até então a minha carreira. São foram decisões importantes. Né? Foram 15 anos e eu amava o que eu fazia, Marissa. Não era algo que eu olhei e falei, cansei, não quero mais, estou insatisfeita. Não, eu amava o que eu fazia. Para mim, estar diante de uma câmera, podendo levar essa marca a um novo potencial, a um novo patamar, poder transmitir o que lá atrás costureiras trabalharam horas para poder construir, poder passar esse conceito através da minha imagem, era uma responsabilidade, era uma honra também para mim. Então, eu literalmente me envolvia com aquele projeto, tanto que as marcas, né, enviavam os catálogos na época, compartilhavam os feedbacks. Olha, Ju, a gente está te contratando de nossa, a campanha passada foi muito bacana, nós tivemos muito sucesso.
o nosso perfil de cliente aceitou muito bem a sua imagem, a gente está muito feliz. Então, esse era o objetivo. Então, eu não estava insatisfeita, né? Mas eu tinha completo entendimento que os dias estavam contados. Então, o meu posicionamento era, né, desenvolver uma nova carreira, né, independente de qual fosse, seria uma nova, né? Mas naquilo que eu sabia fazer, naquilo realmente que eu dominava e naquilo onde eu poderia ajudar outras pessoas, né? Porque eu acho que o propósito, Marissa, ele sempre vai estar envolvido com o servir, né? Eu preciso servir as pessoas. E muitas pessoas pensam que uma carreira de sucesso, ela envolve em apenas um montante financeiro onde o benefício é apenas próprio. E eu discordo. Né? Porque, inclusive, tem pessoas que alcançaram montantes financeiros e falam, eu queria que todas as pessoas tivessem alcançado e tivessem muito dinheiro para elas entenderem que essa não é a resposta de todas as coisas, né? Claro que o recurso, ele é uma consequência do seu trabalho, nada mais justo você receber por isso, mas eu acho que tem que ter um a mais, porque no momento da dificuldade, no momento de um conflito que pode acontecer de ideias, é importante você se manter na sua essência, né? Você saber dizer não. Eu precisei falar não para algumas coisas, como eu disse anteriormente, e hoje eu não me arrependo. Eu vejo que isso foi importante para preservar, inclusive, quem eu me tornei. Sim. Né? E esse diferencial, que era a segunda coisa, que eu nem comentei, eu vejo duas coisas. Então, essa é a segunda. O diferencial no trabalho que você oferece hoje. Porque eu te conheci numa oportunidade, né, de uma demanda profissional. Exato. E não é simplesmente uma consultoria de imagem, no sentido assim, da prática, que vai até a prática, sim. né? Mas tem toda essa questão do propósito por trás disso. Exato. Eu acredito que esse seja um diferencial ali muito significativo para quem recebe. Exato. Né? Para quem é atingido pelo teu trabalho. Exatamente. E é muito engraçado que as mulheres que chegam até mim, elas precisam exatamente dessa demanda que eu ofereço. E não é uma questão imposta, né? É uma questão que vai conectando simplesmente. É muito bacana, porque eu falo, não existe sentido na técnica se antes de dispor ela, de apresentar ela, eu não ter um propósito enquanto empresa. Né? Então, assim como eu tenho um propósito enquanto empresa, eu precisei entender a questão de identidade pessoal, inclusive, né, todo o meu material eu baseio primeiro falando sobre identidade, né, sobre todo esse cuidado do zelo desse lugar de essência, e depois nós vamos falar de objetivo profissional, ou de objetivo pessoal, ou do desenvolvimento do estilo, né, como um todo. Porque justamente é isso que faz com que elas entendam. É muito interessante que ao longo das etapas da consultoria de imagem, Marissa, no começo elas muitas vezes não sabem, inclusive, como compartilhar, não tem uma clareza de tudo isso, mas ao longo da consultoria elas vão tendo essa clareza, realmente vai clarificando, e ao final da consultoria, inclusive, elas me mandam mensagem depois que acaba, Ju, e os nossos cafés, e agora? Como que a gente vai fazer, né? E realmente as mensagens são assim, Ju, o que você me entregou foi muito além daquilo que eu te contratei. O que você compartilhou comigo foi realmente muito além do que eu esperava. Eu não sabia que eu precisava tanto do que você oferece, que vai muito além da técnica. E isso, meu Deus, eu fico andando assim, eu falo, insuportável. Realmente muito feliz, né? Com certeza. Tudo isso. Gratificante, né? Que vai muito além do que roupa vestir. Exato, né? Com certeza. É o antes disso, né? É com quem certeza. vai vestir a roupa. Sim, como fazê-lo, né? Exatamente. Bem legal. E aí, você falou do material. E conta um pouquinho melhor. A Ju tem um livro, né? Lindo que eu ganhei. E vou mostrar aqui. O meu tá aqui, na verdade. Exato, tá ali na nossa estante. Lindo. E com dedicatória e tudo, que eu sou muito chique. E esse material, então, você desenvolveu também depois que você começou os teus atendimentos. Exato. Foi muito interessante porque como os atendimentos começaram praticamente muito juntos, né, a toda a onda da pandemia, eu quis também desenvolver um conteúdo que pessoas que precisassem desse serviço ou dessa maneira que eu me posiciono, né, precisassem falar sobre identidade, propósito e também da moda, mas que eu não poderia atendê-las fisicamente. Então, esse material ele pode, né? Ele é um livro, mas existe a versão em e-book que eu disponibilizei justamente para ter esse conteúdo online de mulheres que muitas vezes chegavam até mim e falam, Ju,
eu não vou conseguir fazer a consultoria agora, independente do motivo, mas eu quero adquirir o teu material, porque entenderam, né, o quão forte é esse propósito, o quão forte é esse posicionamento, e quando elas começam a leitura, elas já começam a me mandar mensagem. Fala, nossa, Ju, essa questão aqui ficou bem forte para mim, né? Essa questão aqui que me pegou. Então, a gente começa a discutir e acaba gerando um laço muito importante. Então, esse material, ele foi feito realmente para que as mulheres entendam a nobreza que cada uma delas carrega, né? O título é Vista-se de Valor, né? Então, antes de usar qualquer peça de roupa, antes de usar qualquer acessório, a mulher precisa, é a minha briga, ela precisa se vestir do seu próprio valor, com certeza. Tá aí, né? Por trás do teu propósito. Exatamente. Né? Porque o valor, Maressa, ele reflete o grau de importância, a consideração, a relevância que nós damos a algo ou alguém. Então, o valor não fala sobre preço, fala sobre uma relevância e uma importância. Então, muitas vezes na consultoria, por exemplo, que já é um processo, né, de autoconhecimento que acontece, eu pergunto para as mulheres, qual o valor que você dá a si mesma? Sobre o seu contexto de vida, sobre o seu contexto familiar, sobre as suas amigas, né? Onde você se move. Você reconhece o seu valor? O quanto as coisas seriam diferentes se você não estivesse ali, né? Então, cuidar desse lugar, cuidar desse autoconhecimento é essencial para que a gente possa desenvolver diversas áreas da vida. Eu falo, nós nos especializamos sobre todas as coisas, né? Mas o que menos muitas vezes nós estudamos é sobre nós mesmas, sobre quem somos, aquilo que realmente compreende a nossa essência, quais são os nossos valores, né? Então, poder se olhar no espelho e fazer as pazes com essa imagem que reflete ali, independente do manequim, independente do tom de pele, independente de acne, de manchas, né? Que a gente costuma reparar. Isso é extremamente importante para que cada mulher possa realmente desenvolver a sua jornada, a sua vida, o seu propósito, né? Porque quando eu entendo quem eu sou, eu tô pronta para desenvolver aquilo que eu precisar desenvolver. Agora, quando eu não entendo quem eu sou, tudo parece difícil demais. Tudo é inalcançável demais. E é difícil iniciar, inclusive, um processo de mudança. Por exemplo, a pessoa te contrata para uma consultoria para se vestir melhor, enfim, né? A pessoa entende que ela precisa disso. Sim. Mas até esse processo de mudança, para que ela possa começar esse processo, ela precisa primeiro conhecer e reconhecer quem ela é, né? Exatamente. Qual é o valor dela independente disso. Exato. E como vai funcionar esse processo. Porque mudar o quê? Se eu não sei... Pra quê? Né? Se não sabe quem... Se eu não sei quem eu sou, digamos assim, né? Eu vou mudar o quê em mim. Exatamente. Né? E justamente nesse material, Vista-se de Valor, eu começo falando sobre todos esses pontos. De se entender, de se respeitar, né, de saber falar não, de saber se posicionar em algumas circunstâncias, porque nem tudo é para você, né? E você precisa, inclusive, falar não. Né? Você precisa entender que dar esse valor pessoal, você vai parar de procrastinar várias áreas da sua vida, inclusive, né? Porque tudo aquilo que nós investimos tempo e dinheiro, aquilo significa que é uma prioridade para nós. Quando eu não invisto nem tempo e nem dinheiro, nunca foi uma prioridade. Isso é sobre nós mesmas, sobre a nossa família, a nossa casa, sobre tudo que todas as áreas da vida. Todas as áreas, exatamente. Então, se eu nunca dediquei tempo a mim mesma, se eu nunca investi, inclusive, dinheiro, e eu não estou falando de comprar 50 blusinhas, né? E nem de comprar uma marca super cara, exato, que não é para todo se mundo. autopromover, né? Então, é algo que você precisa se entender. Eu falo, quando as mulheres viram a chave através desse material Vista-se de Valor, literalmente o jogo muda. Porque não é mais elas trabalhando para as circunstâncias, é as circunstâncias trabalhando para elas. Né? Não é mais elas correndo atrás de tendências, tentando, como você disse, se afirmar com uma marca, tendo uma Chanel, uma Dior no guarda-roupa para dizer que eu sou importante ou que eu posso todas as coisas. É ao contrário. Agora é ela olhando para todos esses vieses dessas marcas, inclusive olhando o propósito dessas marcas, como que elas trabalham, como que elas produzem, para se de fato fizer sentido, eu falo, não é mais uma compra de uma peça, é uma contratação, porque aí realmente muda todo o jogo e não é mais a mulher que é escrava, né, de todas as circunstâncias, mas ela agora, dona de si mesmo,
tendo esse entendimento do valor pessoal, é quando ela se torna protagonista e ela realmente se veste do seu valor. É muito bacana. Eu sou Bem suspeita de falar. Eu passei por isso também. Eu também precisei entender. Sim. Às vezes as pessoas olham e falam, Ju, mas nossa, você é alta, olho azul, não sei o quê. Eu falo, gente, não existe um perfil de beleza, não existe uma pessoa que nunca precisou se confrontar contra isso, né? Eu precisei, né? Até porque lá atrás eu era estranha, eu era desajeitada, eu era alguém que era sempre inadequada, né? Então, ao longo dos anos que eu saí desse lugar para então estar confiante diante das câmeras e não ter medo de gravar um vídeo, de poder soltar os materiais, poder gravar, né, para grandes empresas e poder chegar nos lugares que eu cheguei. Então, existe todo esse processo. Então, a moda, de certa maneira, ela meio que me obrigou em alguns momentos, né? Você vai agora, né? Em outras realidades de outras mulheres, talvez não vai ser essa obrigação para ontem, mas é importante ter esse entendimento, sabe, Marissa? É importante lidar com esse assunto. Eu falo, as mulheres têm medo de sair do anonimato, elas têm medo de serem vistas, elas têm medo, né, de serem faladas, né, muitas vezes estão frustradas, insatisfeitas e escondidas porque preferem esse lugar, porque não conhecem a outra versão delas mesmas, né, e eu passei desse lugar de estar desajeitada, se sentir de fato inadequada, para um lugar onde hoje eu me sinto segura, me sinto satisfeita, né, aceito o meu corpo, né, as minhas sardinhas, que por um tempo foi uma briga na minha vida, né, então todo mundo sempre vai ter pontos que vai gostar mais, gostar menos, mas é importante a gente se amar, não é uma fala superficial. É importante. Até dentro dos meus materiais, tem uma frase que eu gosto muito, que eu sempre falo, que é assim, volte a sorrir para a mulher que você vê quando se olha no espelho. Né? De você encarar, você olhar, porque é o seu corpo, é a sua vida, você não vai ter outro, né? Então, que enquanto você está aqui, que você possa ter uma jornada de valor, você realmente possa desenvolver o melhor, né? Que você pode. E mesmo que seja para entrar em contato com algo que não goste, porque talvez aí esteja um pouquinho o medo, né, Ju? Exato. De lidar, né, com os espinhos. Sim, eu ouvindo você falar, assim, como isso tudo faz sentido e se conecta com a questão do autoconhecimento de uma forma geral, né? Diretamente. Ali você está trabalhando algo mais específico com o teu público, mas o autoconhecimento em si, ele é justamente esse processo, né? De se colocar em contato, e o quanto as pessoas têm também esse receio, ou entendem que não tem essa necessidade, ou entendem que já conhecem o suficiente, né? Mas assim, eu até gosto sempre de usar uma metáfora que às vezes as pessoas estão como se fosse uma criança dormindo no quarto escuro e ouvindo um barulhinho, ou vendo uma sombra, né? E ali acabam ficando, né, com medo, paralisadas pelo medo. Ali pode gerar uma série de comportamentos, uma série de emoções, disparar um monte de pensamentos sobre aquilo. Mas enquanto a luz não for acesa, para que ele possa enxergar, né? Exatamente. Do que eu tô falando? Realmente existe um monstro aqui dentro, ou é uma sombra de uma toalha, de um casaco, né? É um vento que tá fazendo barulho, né? Enfim. Então, o processo de autoconhecimento, eu gosto de comparar com isso, que é quando a gente acende a luz. Só que para isso, às vezes, a gente precisa ter a coragem de levantar da cama, lidar de sair debaixo das cobertas. De sair debaixo das cobertas, né? De enfrentar o medo que tá paralisando a gente. Com certeza. Que tá ali fazendo com que a gente se comporte daquela forma, né? Com que a gente sinta aquelas emoções, com que a gente tenha aqueles pensamentos ali que já cria, às vezes, um monte de coisa, né? Que a gente tenha essa atitude, né? A gente precisa sair do que tá ali, ir pro desconfortável, né? Para que a gente possa entender com que tipo de... E aí eu até brinco assim, e se for para ver, né? Para falar, não, realmente tinha... Que seja. Mas então, o que é que eu vou... que eu vou encarar, né? Ter o entendimento de que tamanho é essa dificuldade ou esse problema, né? Se eu vou ter que lutar, eu vou lutar com o quê? Exato. Né? Eu preciso conhecer. Eu preciso conhecer, né? Eu preciso colocar luz nisso. Exatamente. Né? Então, acredito que isso, né, faça todo sentido nesse processo também para as mulheres que recebem teu trabalho, né? Sim. De trazer essa luz, de falar, se eu preciso mudar, ou se eu preciso me colocar em contato com, talvez até com algo que eu não gosto, mas eu não gosto por quê? Exatamente.
Exatamente. Eu gosto muito de uma passagem que diz, da Bíblia, né? O meu povo padece por falta de conhecimento. Então, muitas vezes, a gente deixa de viver algo extraordinário porque quer ficar debaixo das cobertas, né? Usando o perfil da sua metáfora. E acontece muitas vezes, Marissa, que as mulheres, ou elas descobrem, né, isso comigo ao longo do percurso da consultoria, por exemplo, que é o design de serviço de entrada, principalmente, ou então elas chegam até mim quando elas dão de cara com esse monstro ou com essa sombra e falam, e agora o que que eu faço? Né? Olha, Ju, eu nunca aprendi a falar não na minha vida. Ju, eu nunca aprendi a me posicionar. As pessoas falam o que querem para mim do trabalho. A demanda sobre mim é muitas vezes insuportável. E por que que eu tô aceitando? Então, muitas vezes elas chegam até mim, Marissa, já frustradas porque se deram conta. É como se o monstro tivesse ligado a luz e falado, levanta que já chegou a hora. Então, é algo que acontece, porque a vida adulta chega uma hora que nós precisamos lidar, né? Você pode esconder por muitos anos, mas a gente precisa aprender a lidar com essas circunstâncias que muitas vezes não serão positivas, mas não quer dizer que o aprendizado de lidar com elas não possa gerar bons frutos no teu futuro, Com né? certeza, em qualquer momento da Exatamente. vida, né? Exatamente. Então, eu gosto muito de falar não só, né, a imagem, o posicionamento, a performance, justamente, eu falo, eu pego na mão, né, das mulheres e ajudo elas nessa jornada, né? Eu começo trabalhando desde a consultoria de imagem, trabalho com assessoria, direção criativa de fotos e vídeos e também tem a mentoria estratégica nesse sentido. Então, eu gosto de falar que eu pego na mão delas justamente para que elas possam alcançar o alvo delas, né? Do ponto A até o ponto B. E nesse trajeto nós vamos lidar com várias circunstâncias. E uma delas vai ser o espelho. Não só falando dos padrões físicos, que a gente vai conversar sobre isso, mas principalmente daquilo que o espelho não mostra. Daquele interior, daquele senso de propósito, daquele dentro senso... pra fora. Exatamente, aquele senso de pertencimento, né? A lidar com muitas vezes circunstâncias negativas que aconteceram no passado e a pessoa muitas vezes está guardando. Isso está impedindo ela de crescer, isso está impedindo ela de viver a sua plenitude, até mesmo com a sua família, ou na sua carreira profissional, isso está impedindo e ela não quer encarar. E aí nós sentamos assim, numa mesa, frente a frente, e falo, vamos conversar sobre isso. É preciso. Muito interessante, muito mesmo. Como envolve muito mais coisa do que a gente imagina. Exato. Às vezes eu já ouvi de clientes minhas que quando ela me contrata, ou às vezes uma amiga, eu falo, tem um pontinho de inveja ali, mas tudo bem, né? Às vezes alguém fala assim, você tá jogando dinheiro fora, pra quê? Aprender a se vestir, você já sabe se vestir, qual o segredo, né? Que na verdade as pessoas não conhecem, né, a gama de benefícios que existe atrás de alguém que é um especialista e que pode olhar de fora, né, como eu disse, de fora do contexto e falar, olha, é muito mais fácil do que você imagina, a gente precisa ajustar aqui, é interessante pensar nessa possibilidade aqui. Então, a pessoa se vê livre. Porque eu falo, as mulheres que estão, por exemplo, falando de um contexto de guarda-roupa, né? Aquele guarda-roupa abarrotado de coisas, não cabe mais uma etiqueta lá dentro. E o que que a mulher mais fala? Eu não tenho roupa pra sair. Eu não tenho roupa. Já vi muito isso acontecer comigo. Não, imagina. Mas... Mulheres, né? Nós e o nosso mundo complexo. Mas é algo que a gente precisa entender, né? Poxa, esse guarda-roupa tá abarrotado. Então, o que que tá acontecendo? Tá acontecendo que você não sabe o que te valoriza, tá acontecendo que você tá comprando por impulsão, você tá comprando porque você viu uma personalidade usando e achou que favoreceria o seu perfil e não tem nada a ver, né? Tá comprando errado, né? Exato. Eu falo, olha para o seu guarda-roupa, né? Olha quanto recurso tá ali parado. Investimento mesmo. Investimento parado é investimento desperdiçado. Então, inclusive na consultoria, né, para os maridos ficarem calmos, né? Eu trabalho justamente para otimizar os recursos e não para fazer um gasto desenfreado, que é o que muitos imaginam. Né? Pode ser que a mulher ali, ela comprou de maneira completamente desconexa. Eu falo, comprou porque era bonita aquela saia, só que chegou em casa aquela saia não combinava com absolutamente nada. Ela precisou comprar outra blusa, aí outra sandália, daí, ai meu Deus, a minha bolsa já tá aqui batidinha, e quando ela viu, ela teve que gastar muito mais do que era o objetivo inicial, porque ela nunca pensou de maneira estratégica, ela nunca avaliou todo o contexto dela, né? Então, é importante. Eu venho, então, como especialista e falo, olha,
isso aqui te favorece, isso é interessante, isso te valoriza. E é muito engraçado que elas, eu acho que eu não sei se eu gostei. Por exemplo, cartela de cores, né? Ai, meu Deus, eu nunca pensei em usar tantos tons terrosos ou alaranjados. Quando ela começa a fazer um esforço, a usar no seu dia a dia, ela fala, nossa, recebi vários elogios hoje. Essa mulher, ela começa a realmente se sentir muito mais segura, muito mais tranquila, e ela aprende a literalmente aquela coisa de virar o jogo, né? A fazer com que a moda trabalhe para ela e não ao contrário. Bem interessante. Eu preciso descobrir ainda com a minha cor. Inclusive... Eu vim de branco pra não... Ai, meu Deus, como que eu vou estar como especialista em moda e que roupa que eu vou usar? E eu vou com a cor errada, com a cor que me desfavorece. Não dá, né? Mas o branco também não é universal? Ou não? Não, o branco não é. Poderia errar mesmo assim, né? Poxa. Pode acontecer. Tá linda, fique tranquila. Mas eu falo, é importante a gente cuidar desses lugares, porque às vezes, falando do universo feminino agora, né? É muito comum nós passarmos por circunstâncias, ao longo do dia, você ficar com várias circunstâncias no trabalho, em casa, filhos, qualquer coisinha. E no final do dia você tá exausta. Você está exausta não por causa de uma função braçal, de algo que realmente, sabe, te deixou assim, mas porque você está exausta diante do tamanho da batalha da mente que você está ali o tempo inteiro se confrontando. Você usa aquele blazer que às vezes você ganhou de alguém, você não soube dizer não sabia também como trocar, né? Se fosse trocar por qual pressa. E aí você fica, porque eu não gosto desse blazer, porque tá me incomodando, porque aqui tá apertado, porque tá aparecendo a minha barriguinha, porque não sei o quê. Então fica, né, o tempo todo essa batalha ali acontecendo. Ao final do dia, eu vejo as mulheres direto, assim, elas chegam até mim e falam, Ju, eu não aguento mais. Então, assim, é um pedido literalmente de socorro. Falando, eu estou cansada de me sentir cansada e dessas coisas não mudarem. Então, voltamos, né, pelo princípio de todas as coisas. Por isso que é um assunto que eu já abordei no material Vício de Valor. Porque eu falo, às vezes as mulheres querem mudar o guarda-roupa, mas o que precisa ser mudado antes disso não é o guarda-roupa, é o seu entendimento. É a sua essência, é o seu coração, é o seu comportamento, né? É o seu entendimento. Então, esse é o primeiro passo. A gente conversa sobre isso para, então, começar a reduzir essas batalhas, né? Que pareciam intermináveis para justamente você estar bem. Para desenvolver qualquer área da sua vida, né? Tem um ditado americano que ele diz happy wife, happy life, né? Ou seja, mulher feliz, casa feliz, vida feliz. Porque quando nós não estamos bem, no sentido autoconfiantes, né, em equilíbrio e tudo mais, a gente acaba desestabilizando a casa inteira, né? O marido pode tentar mudar, né? Exatamente. Agora, quando nós estamos bem, pode acontecer qualquer contratempo. Você se sente muito mais capaz, segura e equilibrada de lidar com qualquer tipo de situação. Com certeza. Por isso. Certeza. E esse livro, com certeza, é uma forma prática de chegar a muito mais pessoas, né? Prática. Muito prática, porque muito além da ideia, né, da identidade, do propósito, né, desses questionários, tem exercícios, tem mapas mentais também nesse material. Por exemplo, Ju, eu quero me tornar uma mulher mais elegante, não sei por onde começar. Então, dentro desse livro, eu fiz como se fosse um mapa do tesouro, né? Então, ela tem muitas roupas ali de malhas, né, ou tecidos mais finos, tecidos com menos estrutura. Então, como que ela pode começar a fazer uma troca para ir chegando em tecidos mais naturais, numa alfaiataria, em tecidos que vão expressar mais nobreza, né? E vão ser condizentes com ela. Não necessariamente uma roupa de alto custo, mas uma roupa que tem um acabamento legal, que realmente sirva, né? Que realmente valorize o seu biotipo. E nesse material eu termino falando de todos os biotipos, né? Então, ampulheta, triângulo invertido. Então, literalmente, a mulher já começa falando, vai se identificar e vai começar. Esse aqui, assim, você lê num final de semana, né? Não é um conteúdo tão longo. Na segunda-feira, você já consegue começar a usar os elementos. Aí eu falo, o que você tem em casa, no seu guarda-roupa. Então, talvez é uma maneira nova de usar aquela blusa com outro colar, com uma outra calça que você nunca tinha imaginado. E, com certeza, vai ter outro valor e outra nobreza nessa imagem. E quem quer adquirir, como faz? Todo esse material, eu tenho ele disponível digital pelas plataformas. A gente, inclusive, pode colocar o link na descrição, tá? Inclusive, para os nossos espectadores, né, as pessoas que estão acompanhando o podcast, eu posso liberar um cupom. Olha aí, gente. Com um valor especial. Olha aí!
justamente para fazer esse material chegar às mulheres que querem, né, viver, eu falo, é viver uma nova estação, é viver um novo momento da sua vida, né? Para isso vai abrindo mão do velho, né? Vai abrindo mão das velhas experiências, dos velhos sentimentos, dos velhos pensamentos, e então começando uma nova jornada de valor e realmente se apropriando daquilo que já é delas, né? Que legal. Aqui, então, através desse link, as pessoas conseguem adquirir esse material, conseguem realmente ter acesso, né? E esse link tá nas tuas redes sociais. Isso, lá na bio do meu Instagram. Eu deixei o meu Instagram Jubesso, porque todo mundo da moda me conhece e todo mundo nome indica. de guerra. Exatamente. Tanto que é o meu nome artístico, né? Juliana Besso é artístico, eu tenho todo o nome, né? Nome composto e tudo mais. Mas ali na bio do Instagram, a pessoa consegue acessar não só o e-book em si, mas os projetos também que eu dou andamento e que realmente consegue ter acesso e compreender esse universo novo. E o cupom? E o cupom eu vou deixar para vocês liberado na descrição do vídeo. Pode ser? Legal, beleza. Que aí fica mais fácil. Isso mesmo. Então tá bom. Gente, então adorei. Ai, foi uma experiência muito gostosa. Muito, muito legal conhecer esse universo. Para mim é novo. Né? É novo. A gente vê, assiste, enfim, mas é algo que não tá na realidade da maioria das pessoas, né? E mesmo quem vai para essa carreira, também são poucos os que... Não são todos que chegam nessa realidade, né? De conhecer, de ter essa experiência tão bacana como você teve, né? Então, acho que é algo que enriquece, né? Que contribui muito. E, mais ainda, o que você conseguiu transformar. Exato. Né? Isso eu acho que é a chave de tudo, né? Como você conseguiu usar o que você... De todo esse conhecimento. De tudo que você... A tua bagagem, o teu conhecimento, tudo que você viu, que você né, pôde experienciar, né? Ao longo da tua jornada como modelo, para que você possa hoje... impactar, né, a vida de outras mulheres, de uma outra forma, mas cumprindo o teu propósito. Exato. Né? E eu acho que isso é válido, né, para todas as pessoas também que nos acompanham, de pensar sobre isso. Mesmo que ela possa estar iniciando uma carreira ou tenha o desejo de fazer uma transição de carreira, né, que você é uma especialista nessa área, sempre pensar que nunca é tempo perdido. Sabe? Sempre você pode usar algo para aprender. Olha só o meu viés, né? De toda uma carreira da moda, eu usei de outro sentido, de uma maneira completamente inesperada. Lógico, eu fui fazer os cursos, fui me especializar, né, nesse novo momento da carreira, numa nova carreira, na verdade. Mas a gente sempre tem experiências que nós podemos agregar. Então, sempre, eu falo, o ser humano, ele sempre é rico quando ele usa do seu conhecimento a seu favor. Então, realmente, de poder... olhar sempre para essa jornada com carinho, né? Independente da área, independente do tempo de atuação. Eu fiquei 15 anos trabalhando como modelo exclusivamente, né? Mas hoje, agora, esse novo momento pode durar muitas e muitas décadas, né? E é algo muito gostoso, né? A empresa tem se desenvolvido, tem apresentado um novo design de serviço, porque a gente vai amadurecendo e vai se posicionando, isso é muito gostoso. As coisas vão se movimentando, né? E ganhando esse eu forma. acho que é a beleza, né? De você nunca achar que é tempo perdido e também nunca achar que é tarde demais, né? Sempre é muito bom. Então, lógico, eu estava relativamente nova, né? Para ter uma nova carreira, mas ainda assim com todo, né, as inseguranças, o frio na barriga, que eu acredito que boa parte das pessoas que estão vivendo isso sentem. Mas isso também não pode nos paralisar, não pode impedir, né? Porque o novo momento, sim, pode ter os seus processos, mas ao mesmo tempo tem uma versão nova sua ali na frente, que se você não topar, você não vai conhecer, né? Se você não arriscar, você não vai chegar até ela. Não, se não acender a luz, não vai ver. Acende a luz! Levanta e vai acender a luz. Levanta, saia dessa coberta. Ju, obrigada. Obrigada mesmo por ter topado, por ter aceito o convite. Foi muito gostosa a conversa, como sempre. Essas conversas são sempre muito que boas. a gente se encontra, a gente faz um podcast já, né? As próximas vezes a gente grava.
Hoje a gente só formalizou Hoje aqui. só formalizou o que já acontecia, é verdade. Normalmente a gente já faz, né? Mas obrigada mesmo de coração. E eu tenho certeza que vai contribuir, vai impactar, assim como você já impacta, né? As tuas clientes, as pessoas que, né, têm esse acesso ao teu material, acompanham o teu trabalho, Claro. quem te conhece, né? De certa forma, né? Já são impactadas, né, por você. E que isso chegue a mais mulheres ainda, mais pessoas, né? Não só mulheres, mas tenho certeza que tudo isso se aplica a qualquer pessoa. A qualquer ser humano, com certeza. E tenho certeza que vai contribuir muito. Ai, que assim seja. Eu que agradeço. Sempre muito bom, né? Poder compartilhar conhecimento e a gente ter essa troca, né? Porque eu acho que conversar sobre isso é algo muito importante, porque às vezes, muitas das coisas que é falado aqui no Carreira Maker, muitas vezes as pessoas têm essa dúvida, mas não sabem para quem chamar, quem recorrer, né? E aqui eu tenho visto realmente um posicionamento muito bacana, que tem sido uma voz, de certa maneira, também uma resposta para as pessoas, né? Para sempre continuar crescendo, evoluindo, se desenvolvendo, que é sempre muito bom. Isso mesmo. Obrigada, Ju.